Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda para o nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira às 6h26 da manhã. Muito obrigado aí por sua presença, obrigado por compartilhar, obrigado por participar conosco aqui nesse momento tão gostoso, tão importante que é este projeto 626 para debatermos assuntos sempre interessantes, não é? Já chegando aqui, o Ednoido Alves, também o Mário Henrique, muito bom dia. E quero falar para você hoje sobre um tema muito importante, um tema recorrente na clínica, reclamações muito comuns na clínica, que é o seguinte: eu não sei mais o que eu faço com meu filho, não tenho mais condições de segurá-lo, condições de orientá-lo, eu perdi a esperança, não sei mais o que fazer, não consigo mais controlá-lo, ele não me obedece mais, meus filhos simplesmente têm vida própria, fazem o que bem entende, eu não consigo mais controlá-los, eu perdi a esperança, eu sou incapaz, não sei mais o que fazer. Ora, que tema interessante, não é? Quais são as consequências disso e por que isso acontece em nossas vidas, tá bom? Se quiser mandar aquele aviãozinho, é legal para todo mundo. Aí embaixo, no canto inferior direito, tem aquele aviãozinho, né? Aquela setinha para você convidar mais pessoas. Você pode fazer isso agora, ou pode fazer isso depois, não é? Encaminhando a live para as pessoas que você gosta, as pessoas que você acha que este tema é interessante, é importante para a compreensão dessa estrutura familiar, da relação filho-pai, pai-filho, filho-mãe, mãe e filho, não é? Jussara, também muito bom dia para você, minha querida, bem-vinda. E começou o friozinho, né? Já está dando calor, talvez daqui a pouco eu tire, mas já começou o frio. Bem, vamos lá, Tati, bom dia para você também. Um argumento muito comum dos pais, uma reclamação, uma demanda muito comum dos pais é exatamente essa, de que eu não consigo mais controlar os filhos, meus filhos me desobedecem, eu perdi a esperança, não sei mais o que fazer. Bom, há um ditado popular que diz que depois que a boiada estourou, depois que a boiada escapou, não adianta mais fechar a porteira. Depois que o passarinho escapou da gaiola, se bem que deve escapar da gaiola, evidentemente, não é? Não adianta consertar o buraquinho na gaiola, fresta por onde ele passou. Depois que o boi escapou do pasto, não adianta consertar a cerca porque o boi não vai voltar, não é? Então nós temos algumas, eu exagero às vezes na analogia, para entendermos esta questão muito importante que acontece diuturnamente dentro de casa, nos lares, não é? Porque que muitos pais perdem a mão, digamos assim, perdem o controle, e a palavra é exatamente controle, diferentemente do que muitos possam pregar em termos de liberdade, em termos de deixar fluir, deixar que o outro eduque, deixar que a escola eduque, deixar que o governo eduque, deixar o que é uma babaquice, deixar que o vizinho eduque, deixar, enfim, que a família do outro eduque. Os pais são responsáveis na educação, não é? A escola compete à escolarização, se bem que está se intrometendo em questões familiares, e isso é um grande equívoco da sociedade que não reage. E deveria fazê-lo violentamente se fosse necessário, porque compete unicamente à família a educação. Como os pais estão ficando frouxos, estão ficando soltando a rédea, nós estamos observando uma série de problemas nesses adolescentes e logo adultos, não é? Completamente perdidos, doutores de teclados e sequer teclado na internet, sabe de tudo, briga de tudo, discute de tudo, mas não sabe sequer lavar a própria cueca ou fritar o ovo. Inaldo, também muito bom dia para você. Bem, então se formos analisar a situação, vou trazer para você então alguns problemas comuns na clínica para entendermos esta questão de eu não sei mais o que fazer com meus filhos. Eu perdi a mão. Ele não me obedece, seja o que Deus quiser. Está errado. Bem, primeiro que nós estamos terceirizando esta responsabilidade. Estamos aceitando passivamente uma série de questões
e depois da qual não podemos reclamar, que é abrir mão da educação, abrir mão da orientação, abrir mão da imposição de normas, regras e limites. Sim, papai, sim, mamãe, é preciso impor regras, normas e limites, o que na psicanálise chamamos de castração, não é? É uma fase importante, quebra de fantasia. Não é tudo que ele quer que pode, não é tudo o que ela pede que pode, não é tudo aquilo que queremos que pode, não é? Então nós temos que entender que há limites, que há regras, que há normas a serem respeitadas. Por exemplo, pais extremamente permissivos. Pais que só falam sim, sim, sim. Ah, não quero magoar, não posso magoar. Ah, porque a minha infância foi difícil demais. Eu tive uma infância de privação, então eu vou dizer sim para o meu filho. Pediu um iPhone, está aqui o seu iPhone. Pediu um tênis caro, está aqui o seu tênis. Pediu um notebook, está aqui o seu notebook. Pediu uma roupa de marca, está aqui. Pediu um perfume, está aqui. Tudo que pede, os pais correm a atender. Ou seja, pais permissivos demais. Aqueles cujos filhos brigam lá fora e o pai dá razão para ele, briga com o professor que é culpado, briga com o policial que é culpado, briga com o vizinho que é culpado, sem sequer os pais, não se inteirarem, irem atrás, saber o que aconteceu, entender o contexto e sim, puxar a orelha dos filhos se necessário. Puxar a orelha dos filhos, bons tapas na bunda. Quando eu falo tapas na bunda, é claro que você está entendendo. Não estou falando em bater, não estou falando em espancamento, não é nada disso. Não é nada disso, não é? Os mais, um pouco mais de idade aqui sabem que há bons tempos o olhar do pai bastava. Apenas o olhar da mãe bastava. Só o olhar, a comunicação se estabelecia porque havia respeito. Hoje, com esta estrutura política porca, nojenta, repugnante, vil, asquerosa, que tenta mostrar que a família não presta, que a família é desnecessária, que a família não é o berço, que a família é um problema para a sociedade. E a união familiar é um problema para a sociedade. E que podemos ser criados como porcos, como animais selvagens, não é? Onde cada um pode fazer o que bem entender. A consequência é adultos fracos, adultos sem atitude, adultos completamente perdidos, vítimas, fragilizados, fracos, pessoas que não sabem lidar com o adverso, absolutamente frágeis, sem ambição, não sabem, não têm projeto, filhos libertinos, não com a liberdade que estão pregando. Não confunda liberdade com libertinagem. E aqui eu preciso endurecer um pouco a voz, elevar um pouco o tom, porque a experiência de anos e anos na clínica, nós percebemos que é omissão dos pais. Nós temos muita omissão dos pais e muita interferência de agentes externos. Certas políticas, certas ideologias, certos pensamentos, certas tendências estão destruindo o seio familiar. Destruindo, mostrando que a esses jovens que os pais não prestam, que os pais são caretas, que quem manda neles são eles, que os pais não devem interferir, que os pais não devem orientar. Políticas de vagabundos. A família é o esteio, a família é a base, os pais são os tutores, os pais são os responsáveis pelos filhos e obrigados a educá-los, obrigados a conduzi-los, obrigados a impor-lhes regras, normas, limites, a fim de educá-los para a sociedade. O respeito à sociedade, o respeito ao outro, o respeito às instituições. Cabe, portanto, aos pais aquilo que Freud chama de castração, ou outros pensadores, a imposição de regras, normas e limites, ou seja, o que chamamos de castração. Castrar significa quebrar a fantasia. A criança, é natural que ela tenha muitas fantasias, é natural que tudo que ela se depara, ela queira ter, porque afinal de contas está aqui, está à disposição, então é meu. Então os pais aos poucos vão ensinando. É preciso ter horário para escovar o dente, horário para assistir TV, horário para o almoço, horário para o jantar, regras, normas, obediência.
a família assim por diante, não é? Então, estes horários começam dentro de casa, quando nós impomos horários para ir à escola, horário para fazer a tarefa da escola, horário para o celular, para diversão, horário para o balé, horário para a natação, enfim, começa a imposição de ensinar a disciplina. Tem que ter disciplina, tem que ter um comprometimento com as questões do dia a dia, com os seus próprios compromissos, para que a própria criança ela vá aprendendo que precisa se organizar, é preciso estar atenta aos seus compromissos, àquilo que ela quer. Então, se não impusermos estas questões, se não orientarmos desta forma, estaremos criando um bando de animais selvagens que não saberão enfrentar as adversidades lá fora. E aí vão terceirizar, vão responsabilizar, vão culpar o outro pelo próprio fracasso. Mas o fracasso começou em casa, pela absoluta omissão dos pais. É difícil esse discurso? Dói esse discurso? Mas é a pura verdade. Anos e anos de clínica, nós observamos isso. Mudam-se os atores, muda-se o cenário, mas o enredo é um só. É o mesmo enredo. Eliel, muito bom dia. Bom, então, as regras em casa, é preciso então ensinar isso. Que há regras, que os pais estão no topo desta pirâmide, deste organograma. Os pais, sim, são os provedores. Os pais, sim, são os orientadores. Os pais, sim, são os educadores. Os pais, sim, são aqueles que vão orientar, conduzir, prover e também ensinar sobre regras, sobre normas. É preciso ter regra. Onde não há regra, vai vigir o quê? O descontrole, o caos. Imagine você, uma cidade grande, onde você não houvesse regra de trânsito, por exemplo, norma de trânsito. Seria um caos. Seria um absoluto caos, sem nenhuma ordenação, sem nenhuma coordenação. Não daria para fluir livremente o trânsito se não tivesse norma, se não tivesse regras. Regras, portanto, é preciso ensinar, é preciso impor, é preciso educar. E os pais não estão sem tempo para ensinar os filhos. E depois enche o consultório dizendo: não sei mais o que fazer, perdi a mão, meu filho não me obedece, meu filho não acata mais as coisas em casa. Não me obedece. Ora, por quê? Por que será? Não é? Então, respeito aos pais e à família. Nós temos que defender a nossa família, defender os nossos pais. Anteontem foi o dia das mães, não é? Então, filhos que não respeitam as mães, não respeitam os pais, com quem será que eles aprenderam? Com quem será que eles... como eles foram orientados? Onde? Não é? Por que não, uma pessoa não me respeita? Provavelmente eu sou permissivo, provavelmente eu fui permitindo que isso acontecesse com minha permissividade, com meu silêncio, com minha omissão. Ensinar a criança que é preciso estudar, ter horário para ir à escola, horário para fazer a tarefa de casa, para fazer o trabalho escolar, os trabalhos em grupos, atividades pertinentes à escola, respeito à instituição escola, respeito aos professores, respeito aos funcionários da escola, respeito aos colegas. Não temos mais isso. Ô tio, o negócio é o seguinte, ô Zé, ô João. Você percebe que com essas políticas porcas ao longo dos anos, que tiraram do professor o papel de autoridade na sala de aula. Quando eu falo autoridade, não estou falando de autoritarismo. Estou falando de autoridade, que é, dentro da sala de aula, autoridade máxima e deveria exercer o seu papel para a imposição de norma, de regra, para que todos que lá estejam predispostos a estudar, a realmente se comprometerem a respeitar os colegas, principalmente ao professor. Mas hoje, com essas políticas de merda que vemos hoje, se o professor ousar cobrar uma tarefa, cobrar um trabalho escolar, está funicado. Está funicado. Porque hoje tudo é o quê?
ai, ofensa, ai, é assédio, ai, é perseguição, ai, isso é aquilo. Estamos criando uma geração de frágeis, geração cristal, e a culpa é nossa por não reagirmos. A culpa é nossa por aceitarmos que esses agentes externos interfiram dentro de nossas casas, de nossas famílias. Há uns idiotas aí úteis, que provavelmente vieram de lares assim desestruturados, que estão dizendo agora, é um projeto, não sei o quê, a responsabilidade para educar os filhos será do governo. Ou seja, nós transformaremos em ratos, coelhos. Você cria e delega a responsabilidade para a educação. Estou exagerando? Não. Aguarde. Essa é a geração idiotizada, zumbilizada, que quer tirar da família o direito sacro, pétreo, inegociável de educar os seus filhos. E que muitos abrem mão, porque não tenho tempo. Ângelo, bom dia. Não tenho mais, não sei mais o que fazer. Ora. Compete aos pais esta responsabilidade. Outra coisa, hoje parece que vai cair o mundo se você pedir, por favor, filho, filha, arruma o seu ninho, arruma a sua cama assim que você se levanta, ajuda a mamãe a tirar o pó da estante, por gentileza, ajuda a lavar as louças, ajuda a botar roupa na máquina, ajuda a tirar o lixo para fora. Parece que vai cair o mundo. Aí vem essas gerações, pais estão escravizando o filho porque pediu para ajudar a lavar a louça. Escravizando o filho, precisa denunciar no conselho tutelar, vai perder o poder pátrio porque pediu para arrumar a cozinha, porque pediu para arrumar a cama. Vai cagar. Desculpa do palavrão. Isso não é escravidão. Isso é vagabundagem, é ilação de quem olha assim para dentro da família do outro. Nós temos que criar nossos filhos com responsabilidade, com afazeres, sim, entendendo que ele precisa arrumar o ninho que ele desarrumou, lavar o prato que ele sujou, colocar a roupa dele no cestinho de roupa suja lá no banheiro, colocar o seu calçado no lugar certo. Se não o ensinarmos, ele não vai aprender, vai achar que o outro é responsável por isso, vai se tornar frágil e vai depender da boa vontade do outro para ficar esperando uma abóbora para comer. Nós temos que criar pessoas, nossos filhos fortes, convictos, pessoas que tenham convicção, que sejam dedicadas, que tenham certeza de suas decisões, certeza do que querem, e sair deste lamaçal idiotizante de achar que sempre o outro, enchendo a cabeça dos filhos que direito disso, direito daquilo. Para com esse discurso idiota. Temos que ensinar os filhos que têm que conquistar as coisas, conquistar o seu certificado, o seu diploma escolar, conquistar o seu espaço, conquistar as amizades, conquistar o respeito, conquistar a credibilidade, conquistar o amor dos outros, conquistar o seu diploma, a sua faculdade, conquistar o seu emprego, conquistar a sua vaga, conquistar, enfim, o seu lugar na sociedade. Mentira essa história de direitos que vão idiotizando nossos filhos, esta geração, que vemos aí o resultado, que por detrás de um teclado querem consertar o mundo. Tá tudo errado, tá tudo não sei o que, tem que ser pai, tem que ser não sei o que, tem que ser, mal sabe fritar um ovo. Nem um copo d'água sabe pegar. Mãe, quero água. Pai, quero não sei o quê. Nós somos responsáveis. E esta geração, cada vez mais se tornando frágeis, não é? Ou pseudos intelectuais, que não tem a mínima noção do que é família, do que é pai, do que é mãe, o respeito às instituições, normas, sociedade, à escola, ao professor. A forma que o professor vem sendo tratado é degradante, é vergonhoso, é humilhante para o professor. Eu sou professor. Bem, então essa história de filho, tudo é bom do melhor para ele não chorar, para não frustrá-lo. Melhor equipamento, melhor celular,
melhor notebook, é melhor calçado, é a melhor roupa, é a melhor isso, é a melhor aquilo, é tudo de última geração, porque, coitadinho, daí ele vai lá fora na escola, o dele vai ser inferior, então eu vou frustrar meu filho. Não, não é assim. Não podemos comprometer o orçamento familiar. Nós temos que orientar, ensinar para que ele próprio entenda a sua própria situação. O respeito aos outros, ensinar nossos filhos que o professor tem que ser respeitado, ensinar nossos filhos que o coleguinha tem que ser respeitado, que o vizinho tem que ser respeitado, que o gari tem que ser respeitado, que todos merecem o respeito, que ele só será respeitado se respeitar o outro, que ele só será amado se amar o outro. Assim, a oração de São Francisco, não é? Nós temos que... Cristina, bom dia para você, minha querida. Acho que já saudei o Ângelo, né? Nós temos então que aprender a criar nossos filhos para serem independentes. Criar nossos filhos para serem independentes. Não dependerem de promessas, dependerem dessas bobagens que existem aí fora, mas para serem independentes, para serem fortes, para serem persistentes, para serem determinados. Nós temos que criar nossos filhos para enfrentar as adversidades, para que eles possam não se curvar, ou não se frustrarem, ou não se vitimizarem diante da primeira dificuldade. Nós temos que criar nossos filhos para o adverso, para a dificuldade, para serem independentes e não dependentes desse amontoado de coisas que vemos aí, que destroem a dignidade, que destroem a família, a fé, estão interferindo em questões muito íntimas, muito pessoais. Castrar para aprender a lidar com perdas. Nossa juventude hoje não sabe mais lidar com perda. Não sabe. Qualquer coisa é um caos, é o fim do mundo. Porque nós não ensinamos, porque não castramos a lidar com perdas. Ou seja, nem tudo que aquilo eu posso. Nem tudo eu posso. Nem tudo que eu quero é possível. Nem tudo que eu quero está à minha disposição. É o próprio princípio da psicanálise, sofremos porque somos seres desejosos, seres desejantes. E é a própria frustração que nos ensina, que nos prepara, que nos motiva a termos pulsão de vida para reunir condições e conquistar aquilo. No entanto, para nossos filhos, vamos dando tudo, dando tudo, dando tudo. Não saberão lidar com as perdas, não saberão lidar com as dificuldades. E vão encher a clínica. Vão encher, já estão enchendo. Saber o que é não, sem birra. Sabe aquela história há clássicos na internet mostrando aí a mãe com o filho num supermercado, por exemplo, supermercado danado, né? Tudo aquilo que a criança quer está na prateleira de baixo, nas duas prateleiras de baixo, bem à altura da criança assim, não é? E tem um carrinho para a criança também. Ela vai querendo encher de guloseimas, evidentemente, aquilo que a criança gosta, e a mãe vai dizer não, isso não. Sempre foi permissível, e quando vai dizer não, às vezes que está ficando muito cara a compra, não vai ter dinheiro, não vai ter recurso, a criança cai de costas e fica, aquela criança birrenta. Não é desse jeito, mas temos adultos que são birrentos. São birrentos. Esta birra se manifesta de outra forma, o que é ridículo. Mas nós, como dizia Dona de Winnicott, estude muito bem o comportamento da criança e estude muito bem as castrações do ambiente familiar, se o ambiente foi suficientemente bom, se a castração foi suficientemente boa e assim por diante, para que, quando você olhar para um adulto, você entender a sua criança, entender como foi educado, não é? Os mais experientes, evidentemente, ao conversar com um adulto, você vai entender a infância daquela pessoa, como ela foi criada, qual a estrutura familiar, não é? Então, temos que educar de forma que nossos filhos não se tornem birrentos, não se tornem chorões, não se tornem reclamões, não se tornem vitimistas, não fique qualquer coisa frustre, qualquer coisa é ofensa, qualquer coisa é agressão, qualquer coisa é bullying. Temos que criar casca em nossos filhos e não criá-los dentro de uma redoma. Não são bibelôs, pai, mãe. Nosso filhinho não é um bichinho de estimação. Nosso filhinho não é um ursinho de pelúcia. Não. É um ser humano tal qual você, tem que aprender a enfrentar a dificuldade. Tem que aprender a enfrentar o adverso. Temos que impor normas, regras e limites. Se você não impõe norma, regra e limite, como é que você vai
depois esperar que esse adulto seja forte, seja bem-sucedido e não fique eternamente dependido, não seja birrento. Como? De que forma? Se você não fechou a porteira, o boi vai escapar. E não adianta culpar o vizinho, culpar o Zé, culpar Deus, culpar qualquer coisa. Você foi omisso, deixou a porteira aberta. Você não providenciou o conserto daquela porteira, daquela cerca. A boiada escapou. Letícia, bom dia para você também, minha querida. Selma, muito bom dia também. Então, amar, meu querido, minha querida, amar o filho, amar os filhos, não é ser permissivo, ou excessivamente permissivo, ou dar a ele tudo do que ele precisa para ser feliz. Ai, a vizinha tem um celular de 12 mil reais. Eu vou ter que dar para o meu filho, porque afinal de contas vão na escola juntos. Ei, hello. Os pais da vizinha, eles ganham 20 mil por mês. Eu não, eu ganho 5 mil, então não dá para ter um celular desse. Filho, vem cá, filhote. Vem cá, filhota, vamos conversar. Vamos explicar para você um pouco da vida. O que é a vida. Eles têm isso, mas aqui dentro de casa você tem outras coisas valiosas, outros valores que eles não têm. Nós temos uma estrutura familiar, isso, aqui o papai, o amor. Nós temos que ensinar a criança. Ela vai chorar? Vai. Vai se frustrar? Vai. Vai ficar triste? Vai. Vai se lamentar? Vai. Mas é exatamente isso que vai ensiná-la a lidar com perdas, a entender que ela tem que conquistar as coisas e não que as coisas estarão à sua disposição, como estão ensinando maldosa e criminosamente as nossas crianças e alguns adultos de que há direitos. A vida lhe reserva direitos. Mentira. Mentira criminosa. Nós temos que conquistar as coisas. Conquistar. Eu já trouxe aqui em várias lives. Se eu tivesse direito ao meu salário, o que eu faria? Sentado aqui, bundão na cadeira, braço cruzado, eu tenho direito ao salário. O dinheiro vai cair na conta no fim do mês, não vai? Mentira. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me comprometer, norma, regra da empresa, metas, tenho que bater as metas no final do mês, não posso brigar, não posso ficar apresentando os testados médicos. O salário, eu tenho que conquistar o meu salário. Então não é direito. Mentiram pra gente o tempo todo. Não nascemos com direitos, mas com direito a conquistar, com a liberdade para buscar. Até liberdade querem tirar agora, né? A liberdade para buscar, a liberdade para conquistar. É diferente o direito da conquista. E temos que ensinar nossos filhos para buscarem, para conquistarem as coisas com respeito à sociedade. Nós temos que preparar nossos filhos para a vida, não para ficar na estante, como se fosse um ursinho de pelúcia, ficar de enfeite, ficar dentro de uma redoma hiperprotegido, porque a sociedade lá fora não vai tratá-lo assim. É concorrência acirrada, é disputa acirrada, e nós estamos ensinando que tudo vai ser maravilhoso, um mar de rosas. Teremos adultos birrentos, tal qual aquela criança que no supermercado deita de costas e fica a birra. Então nós temos que ensinar, educar com muito rigor. Então, amar é ensinar, amar é preparar para a vida, amar é não se calar diante de uma situação de onde nossos filhos faltou com respeito, foi mal educado. Camila, bom dia, minha filhota. Então nós temos que ensinar. Claro que quando os filhos são pequenininhos, ficam bravos com os pais, né? Mas depois, quando adultos, nós percebemos, né, filhota? A formação, o respeito, a relação com a sociedade, as conquistas que os filhos têm, educados dentro desse rigor, para entenderem que precisam conquistar as coisas. Que as coisas estão à disposição, mas precisa conquistar, que não cai do céu. Bom dia, Salete. Então,
é não dizer não sei o que fazer. Ah, eu não sei o que fazer. Sabe sim. Os pais sabem sim o que fazer para educar os filhos. Sabem sim o que fazer para conduzi-los. Sabem sim o que fazer para preservar a família. É que desde muito tempo não vem fazendo. Desde muito tempo vem deixando a rédea solta. Desde muito tempo vem terceirizando a educação, como se os professores fossem o pai, como se a sociedade fosse os pais. A imposição de normas, regras e limites estão dentro de casa. É dentro de casa. Se finir, ponto final. O próprio Freud vai tratar disso. E outros pensadores da psicanálise tratam disso. Não é? Se bem que temos hoje um distorcer completamente disso, dizendo que não se pode, não pode chamar atenção porque frustra, não pode criar porque cria trauma, não pode. Claro que você não vai espancar seu filho, cáspita, lógico que não. Claro que você não vai aprisioná-lo num quarto escuro, acorrentado à mesa. Não é disso que estamos falando. Não é disso que Freud fala. É que é um exagero nessa geração, que quando falamos em punir, quando falamos em ensinar, por exemplo, quando falamos em conduzir, em frustrar, os filhos têm que se frustrarem. Têm que saber o que é perda. Já vem falar com trauma psicológico, com corte, atrapalha a cognição. Que exagero, né? Que exagero, que fragilidade. Nós temos que ensinar, sim. Nós temos que ensinar que precisam correr atrás, que precisam construir a própria vida, construir o próprio destino, e que papai e mamãe não estarão vivos o tempo todo. Aprender a caminhar com as próprias pernas. Mas não, nós optamos por largar. Deixe que o mundo se encarregue de ensinar. Eu não sei mais o que fazer, mas o mundo dará um jeito. E você sabe o jeito que o mundo dá? O mundo sempre dá jeito lá fora. Nós sabemos o jeito que o mundo dá. É isso que queremos para nossos filhos? O jeito que o mundo dá? Eu acho que não. Então nós temos que intervir desde criança. Lembre-se, para encerrar a live de hoje, papai e mamãe, seu filho não é um ursinho de pelúcia. Não é sua propriedade. É sua responsabilidade prepará-lo para o mundo lá fora, para enfrentar as dificuldades, o frio, o calor, oxalá a fome, as disputas, a escola. Ele vai ter que resolver todas as suas questões, as perdas, às vezes se privar de algumas coisas importantes para poder estudar, para que ele possa crescer, criar a couraça e se transformar homem de verdade. Pai e mãe ensinam com amor, o mundo quase nunca. Uma frase para encerrar nossa live de hoje, Mário Henrique, é exatamente isso. Eu diria nunca. Entendam então que aquele tapinha na bunda do papai e da mamãe é o maior exemplo de amor, que alguns psicólogos contemporâneos chamam de agressão, chamam de violência e tal. Não é? Aquele amor. E aquele abraço, aquele aconchego, aquele vem cá lá fora, do mundo lá fora, pode levar os seus filhos para caminhos tortuosos, caminhos perigosos, do aliciamento, enfim, dos vícios e assim por diante, né? O mundo do crime e tal. Então tá certo. Os pais sempre é com ato de amor. Até quando diz, não, meu filho, não vá. Sim, é saber onde está indo, o que está fazendo, onde está, com quem está. É preciso saber. Seu filho não é um bicho de pelúcia. Você não teve seu filho para deixá-lo numa estante como peça de decoração. Não. Não é sua propriedade. Você tem a responsabilidade de prepará-lo para enfrentar a vida, as dificuldades da vida.
J-O-I-C-P-I. Bom dia. Bom, depois, se você quiser encaminhar essa live para um amigo, para uma amiga, fique à vontade, ficarei muito feliz, não é, de ver esse nosso bate-papo sendo propagado aí para todos, não é, que enfrentam as dificuldades, as adversidades, assim como eu e você enfrentamos, não é? Aqui está o Narciso Peroni, psicanalista, que não tem meias palavras e que fala a verdade, direto e reto, naquela questão do fato, naquilo que está provocando os diversos sintomas hoje que superlotam a clínica, não é? Não adianta reclamar, não adianta reclamar que eu fiquei na miséria porque minha boiada escapou. Se eu não consertei a cerca, se eu não fechei a porteira, o responsável sou eu. Então não adianta eu dizer, ai que dó de você, ai que peninha de você. Tem que dizer, caramba, por que que você deixou a porteira aberta? Ou então você não perdeu sua boiada não fugiu. Você deixou sua porteira aberta, a boiada simplesmente foi embora. Porque quando você deixa a porteira aberta, você demonstra que você não ama, não preserva aquilo que você tem. Ok? Grande beijo para você. Que seu dia seja maravilhoso. Às vezes tem um jeito meio duro de falar, mas é preciso dar uma chacoalhada no bambuzeiro. Às vezes é preciso. É preciso. Mas cá estou na clínica para recebê-lo com muito amor, com muito carinho, com todo o acolhimento do mundo. Tá bom? Grande beijo para você, ótimo dia.